esse espírito de vendedor que nem eu sabia, mas desde quando eu comecei a trabalhar, é uma oportunidade de ser solidário com um amigo, que a gente começou a vender jornal lá em Castanhal, e a partir daquele momento eu entendi que aquela era a minha profissão. Tudo começou quando, lá em Castanhal, começamos a fazer esse trabalho com automóveis. Lá não tinha isso, só tinha acessórios para caminhões. E a gente teve essa ideia e começamos então a trabalhar. O nosso convênio, o terceiro ano, foi entre a Casa da Brás dele e Castanhal, que o Gustavo ia durante ainda a escola, quase todos os dias para Castanhal, lá para Extinta, mas onde tudo eu imagino que começou, que é na Exxon. Toda vez que eu passava, eu via ele em pé na frente da loja. Eu cheguei para avisar ele que ia fazer o som com ele. Era umas 6 horas da tarde, 5h30, a loja dele já estava fechando. Quando eu falei, ele simplesmente botou meu carro para dentro da loja, né, baixou as portas e pode deixar que agora eu vou montar teu som. Eu falei, não, mas são 6 horas da tarde, fica tranquilo. Me levou para a casa dele, me botou dentro da casa dele, dentro do quarto, e disse, pode ficar aí, quando ficar pronto, eu te chamo. E o cara fez o som do meu carro durante a madrugada na loja dele, e dali eu vi que era um cara que, sabe, era diferente, o cara era fora da curva. E a gente chamava a gente de corujão, né? Porque a gente ficava até meia-noite trabalhando. E o Gustavo ficava até o final. Então ele foi parceiro e companheiro meu até o final, né, da primeira etapa da nossa vida. Aí veio um primo dele, né, chamou ele tu não queres vir fazer um trabalho aqui de final de ano nos Estados Unidos? E tipo assim, como ele não tinha nada a perder, né, que ele tava tipo desempregado, tava sem fazer nada, então foi uma oportunidade para ele. Em uma semana a gente estava nos Estados Unidos, na Califórnia, trabalhando com luz de Natal. Foi um período de maior aprendizado que eu tive, porque realmente foi muito difícil. Aquele sonho, né, de conhecer a América, de ir para os Estados Unidos, foi gerado através de uma decepção, porque lá era um trabalho muito pesado. Tudo aquilo serviu de motivação para que eu voltasse para o Brasil e retomasse e continuasse aquilo que eu fazia, aquilo que eu mais gostava, que era trabalhar com carros e dar continuidade no segmento, que por um período ficou realmente em stand-by. O retorno foi desafiador, né? Porque eu tive que recomeçar tudo do zero, né? E foi um período onde eu não tinha mais um local fixo para trabalho, e eu comecei a desenvolver esse trabalho na casa dos clientes. Eu lembro que meu avô tinha uma garagem de ônibus e a gente aproveitou esse espaço para poder atender também alguns clientes naquela garagem de ônibus ali. Gustavo, um pouco perdido, queria trazer a Exxon para Belém. Ele, na realidade, queria montar a empresa dele. E eu, olhando meu amigo angustiado, nós não tínhamos, vamos dizer assim, R$1 para enterrar o gato, não tinha um centavo, mas eu lembro que tinha um terreno que aí funcionava um lava-jato na Pariquis, e eu propus para ele, Gustavo, tu não queres montar lá a empresa, eu te ajudo. Não, mas tu vai ter que ser meu sócio. Eu disse, ok, eu não entendo nada de som, eu sou só um curioso, uma pessoa que gosta, mas estou aqui para te ajudar, para te auxiliar no que for possível. Ele, ótimo, vamos montar lá. Tá aí uma história curiosa que talvez poucas pessoas saibam, é que a DB Sound, antes de ser DB Sound, já foi Frango Sound, né? Francisco e Gustavo. Graças a Deus que o nosso não deu certo. Posso dizer que, bem, não deu certo a sociedade entre os dois amigos e irmãos, porque eu queria literalmente que o meu amigo voasse. Aí ele conheceu o Neto Ventura, filho do Zé Gordo, um grande amigo meu, cara do coração nobre. Aí eles montaram um estacionamento lá na Maitá. A DB Saúde era fechada, só com serviço agendado.
passa um filme na minha cabeça. Esse moleque trabalhava 24 horas. O Neto foi uma pessoa ímpar na nossa sociedade, foi um cara que nunca botou pressão, né? Sempre entendeu que era o começo de um trabalho, que a gente precisava investir cada vez mais. Um belo dia ele chega uma segunda-feira lá com um Corsinha branco que ele tinha, uma tico-tico, uma maquita, uma furadeira e uma peça de cabo. Foi o que a gente começou, era só o que a gente tinha, cara. E aí o Gustavo ficava mais na parte da produção, das instalações, dos projetos, e eu ficava na parte da captação, né? Através do relacionamento que o meu pai sempre teve em Belém, um relacionamento muito bom. Era muito amigo do Moisés da Mundurucus Veículos, que também ajudou muito a gente no início. Mandava todos os carros dos clientes dele pra gente. Isso foi um impulsionador assim no nosso início, assim, muito importante. Por interesses realmente particulares e até de uma forma muito bem compreendida, né, a sociedade encerrou, mas ficou a nossa amizade, ficou a gratidão e a oportunidade da gente trocar essas experiências. E a partir dali eu vislumbrei, né, a DB Sound em outro lugar, e foi quando surgiu a oportunidade de vir para Dr. Freitas. De fato foi um passo de fé. O grande potencial que eu tenho é ter cliente com potencial, né? Então, o que eu puder fazer para atender esses clientes, eu vou estar buscando. E eu sempre era questionado, por que tu não faz um serviço também residencial? Tu não instala esse som que tu faz no carro, na minha casa? Como a gente não tinha expertise, como a gente não tinha conhecimento, eu dizia não. Mas surgiu uma oportunidade e aí a gente viu como esse era o momento, né? E a gente adquiriu a HT Center e hoje a gente consegue atender o mesmo cliente, tanto na linha residencial quanto na linha automotiva. Um belo dia, o Gustavo disse que queria conversar comigo, foi em casa e me fez a proposta, né, de contribuir, de trabalhar na HT Center. Eu só pedi um tempo para me desligar, eu trabalhava numa startup de tecnologia, de comunicação, trabalhava na área de comunicação e marketing. E eu falei assim, vou começar do zero, vou começar tudo de novo, né? Não entendo do mercado, mas eu vou aprender. Eu não sei se eu sei vender, mas eu vou tentar vender. Eu vou me esforçar, eu vou batalhar junto com ele, né? Eu vou aprender e vamos pra guerra junto, vamos lutar junto, vamos crescer junto. A gente tem uma família, né? A gente trabalha aqui com o mesmo propósito, que é levar o sustento, né, para nossa casa, que é poder fazer disso realmente a base, né, da nossa família. E o legal, assim, que o Gustavo sempre teve uma relação muito boa com os funcionários, então eles sempre abraçam a causa junto com ele. Eu sei, mas às vezes a gente não mensura, né, o quanto que essa empresa pode, né, ser participativa na vida de uma pessoa. Eu agradeço muito estar aqui na DB Sound, muito mesmo. Eu me sinto muito orgulhoso de estar trabalhando aqui. A gente é uma equipe, né, quando um não sabe, a gente pergunta pro outro que sabe. Aí ele fala que a gente tem que dar o melhor, né? Eu tenho meus defeitos, mas eu procuro fazer o melhor. O que ele quer, não só para ele, mas também como para a empresa, é o que eu também quero, né? Porque eu vejo o empenho dele, eu sei o quanto isso é importante. Então, também é importante para mim, porque eu também quero isso para a empresa e tento fazer o máximo de mim e cuidar dela como se fosse minha, né? Porque o crescimento dela também é o meu crescimento. Eu não consigo me ver em outro lugar, né? Eu não consigo me ver em outro lugar. Para mim, a minha vida... Aqui é a minha segunda casa, né? Hoje, o sonho dele é meu. O sonho dessa empresa é de cada funcionário que está aqui, sabe? A gente luta muito, tenta realizar o sonho das pessoas. Eu falo que a gente entra na casa das pessoas, né? Aquele cliente, ele abre a casa, a intimidade dele pra gente. E a gente tem que dar conta de retribuir isso. A gente trabalha com sonho também dos nossos clientes, né? Quando eles trazem os carros para a gente mexer, ali é uma conquista, né, dele. Então ele entrega na nossa mão
aquilo que talvez seja o maior patrimônio que ele tem. Então a gente cuida desse patrimônio dele com muito carinho e isso gera uma relação muito próxima, né, com o cliente. E a gente acaba fazendo amizades com os nossos clientes. É claro que todo pai tem aquele sonho de dar um carro legal para o seu filho, um carro que tivesse uma roda customizada, que tivesse alguns elementos de suspensão, de som. E eu digo, pô, tem que ser uma empresa como a DB Sound, com os cuidados que o Gustavo tem, que eu acho que é o grande diferencial. O Gustavo é um conhecedor profundo de carros, de tecnologia para automóveis, e ele soube fazer exatamente o projeto que a gente queria. Tendo um carro que tem uma pegada mais off-road, e ele conseguiu trazer a pegada mais urbana que eu queria implementar no carro, meio que o sonho do pai se realizando ali, sendo tangibilizado pro filho. No primeiro momento, eu saí extremamente decepcionado. Aquele sonho de conhecer os Estados Unidos, para mim, ficou manchado no primeiro momento. Mas eu sabia que foi por uma ocasião específica e Deus tinha um propósito na minha vida. Voltar lá e poder ir na lanchonete e dizer o que de fato eu queria comer, independente do preço, era a minha superação. Eu sempre quis fazer o melhor e sempre quis me destacar naquilo que eu fosse fazer. E eu tive mestres que me ajudaram nessa caminhada. Meu avô já dizia que um vendedor não passa fome em lugar nenhum no mundo. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com meu pai, que para mim foi o melhor vendedor que eu já vi atuar. Eu estive na loja e encontrou com uma amiga e disse, olha, esse aqui é meu pai, esse é o melhor vendedor que eu conheço. Hoje eu já digo, você é o melhor vendedor que eu conheço. Então, eu tive uma escola e algumas pessoas que me incentivaram nesse processo. E eu não vejo outra coisa para fazer a não ser vender. Tem uma feira que eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de visitar, eu gosto de participar, que é o SEMA, né? É o maior encontro, é o maior evento, é a maior feira do segmento automotivo, né? De customização, de acessórios. E esse ano eu tive o prazer de levar meu filho, né? Então, poder repassar algumas experiências, né? Algumas coisas daquilo que eu tenho vivido também para o meu filho, é um desafio, é um legado que eu quero deixar para ele, né? Foi uma experiência muito bacana, onde a gente conseguiu ir na feira lá do CIMA, ver as tendências do mercado para poder tentar trazer para cá de alguma forma, se atualizar para poder sempre trazer esse padrão que a DB Sound tem. O meu pai, ele tem um caráter muito exemplar, assim, eu acho que é algo que ele deixa pra gente, no sentido de fazer as coisas certas, porque assim Deus vai nos honrar. Eu acho que isso ele deixa bem forte. Até quando eu comecei na loja, vendendo os meus aromatizantes, ele sempre me ensinou a fazer tudo da maneira correta e da melhor forma que eu pudesse fazer. É um orgulho tão grande de ver as pessoas se emocionando a falar do meu irmão, a falar da trajetória dele, é tão bonita. Sabe, é tão assim, ele brilhou, ele cresceu de uma forma tão verdadeira por mérito total dele. Eu posso dizer que eu sou a fã número 1 dele, sabe, assim, porque eu vi de onde ele veio, né, como ele começou, nem eu acredito, assim, sabe. O fato da gente buscar e trabalhar com produtos realmente de ponta fez elevar o nosso nível de atendimento, nosso nível de cliente. Isso foi o que gerou de valor na nossa marca, né? Eu entendo que esse trabalho foi construído dessa forma. E hoje, assim, eu sou muito grato porque de fato eu vejo pessoas usando a nossa marca através de um adesivo, né? E a pessoa deixar colocar no carro dele e ter o prazer de usar a nossa marca, para mim é uma satisfação muito grande, né? O que eu espero daqui a 20 anos é que a gente consiga manter o mesmo gás, a mesma vontade para poder acompanhar
todas as mudanças e evoluções que o mercado tem para nos oferecer. Oi, pai. Eu te amo. Diz sucesso para DB Sound. Você é Saúde. Beijo, pai. A gente te ama.